Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Livro do profeta Amós, capítulo 9, o versículo 1 diz assim: Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar, e me disse: fere o capitel, e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até ao último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica e que os meus irmãos possam ser edificados pelo teu poder. Sê conosco, Senhor. Edifica a tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Com a graça de Deus, estamos chegando no último capítulo de Amós. Esse livro maravilhoso do Antigo Testamento. E o último capítulo começa de uma maneira pesada. Qual é a visão aqui? Lembra que eu falei? Eram 5 visões. 2 delas, Amós intercede e Deus recua. Aí 2 delas, Deus fala que vai cumprir. E essa última em especial, é como se Amós estivesse vendo Deus dentro do templo de Betel. Essa daqui é a mais forte das visões. A cena que nós vemos aqui lembra muito quando Sansão foi levado ao grande templo do deus Dagon para ser escarnecido. E aí ele pede forças a Deus e, apoiado nos 2 pilares, ele derruba o templo e morrem muito mais filisteus do que em toda a vida de Sansão. Esse é o quadro aqui. O que Deus está falando? Olha, destrói esse templo. Quando ele fala fere o capitel, ele está falando para destruir de cima para baixo. Curiosamente, ele está ao lado do altar. Que altar que é esse? É o altar do sacrifício. Sacrifício pelo quê? Sacrifício pelo perdão. É como se Deus estivesse ao lado do altar, onde o povo de Israel iria oferecer sacrifícios para pedir perdão pelo seu pecado, e Deus está falando o seguinte: eu não aceito perdão. Deu, chega, eu vou arrancar com raiz e tudo esse culto que me desagrada, esse culto que corrompeu o meu povo. E eu vou trazer um juízo pesadíssimo sobre vocês. Esse é o quadro aqui. E aí a narrativa continua, versículo 2. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. Deus começa uma série de figuras muito interessantes. Aqui está falando da onipresença de Deus. O que Deus está falando? Olha, mesmo que vocês conseguissem cavar até o inferno, figurativamente o inferno seria no interior da terra, eu vou tirar de lá, porque eu estou lá no inferno. Veja, existe um ensino falso, mentiroso, dizendo que quem está no inferno é o diabo. Veja, quem controla o inferno é Deus. Deus é onipresente, inclusive ele está presente no inferno. Ele está presente em todos os lugares. E o que ele está falando aqui? Olha, mesmo que vocês consigam cavar, eu vou lá buscar vocês. Agora no linguajar do seu pastor, vou trazer pelo cabelo. E vou executar juízo, mesmo que vocês conseguirem subir aos céus. Qual é a figura aqui? É a figura do trono de Deus nas regiões celestes. Eu também executarei juízo sobre vocês. E aí a narrativa vai continuar, versículo 3. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei a ordem à serpente, e ela os picará. Vamos fazer uma pausa aqui. O que era o Carmelo? O Carmelo era aquela famosa conjunto de montanhas onde o profeta Elias
fez um grande desafio na época do rei Acabe, desceu o fogo do céu e foi provado para Israel que só o Senhor era Deus. Como é que é o Carmelo? O Carmelo é logo na beira do mar e ele não é apenas um monte, ele é uma enorme serra, com muita vegetação e com muitas cavernas e com muitos sepulcros. Era normal na história dos povos antigos, quando os exércitos precisavam fugir, uma das regiões que eles procuravam para fugir era a região do Carmelo, porque tinha várias cavernas, vários esconderijos, tinha água abundante, tinha como sobreviver. O que Deus está falando? Mesmo que vocês vão para essa região, eu vou buscar vocês e vou trazer o meu juízo. E aí Deus vem com uma figura dos seres oceânicos. Na Bíblia nós temos alguns animais que são alguns animais diferentes. Por exemplo, o monstro Berremote. Temos também o monstro Raabe. Temos também o Leviatã, que é o monstro dos mares. E aqui no caso, o que Deus está falando? Se você conseguir se esconder lá no fundo do mar, eu ia pegar a minha serpente, que é os chamados Taniim, que é grande lagarto, grande serpente. Alguns até imaginam que essa palavra Taniim reflete os dinossauros na Bíblia. Eu concordo com essa visão, os textos que eu vejo Taniim, eu creio que ali são dinossauros. Ele não tenho dificuldade nenhuma com isso, entendeu? Mas o ponto aqui não é esse, se era dinossauro ou não. O ponto aqui é o seguinte, você pode estar lá no fundo do mar. Eu vou mandar a minha serpente picar você para executar juízo. Não tem escapatória. Da minha mão, vocês não vão escapar. E aí a narrativa vai continuar. Versículo 4. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles, para o mal, e não para o bem. Olha que figura interessante. Poderia ter pessoas... poderia ter pessoas que achavam o seguinte, bom, nós estamos indo em cativeiro. Tranquilo, estou livre do juízo de Deus. O que Deus está falando? Não, mesmo no cativeiro, eu vou dar ordem à minha espada, que é a espada dos inimigos, para alcançar vocês. E o meu coração sobre vocês vai ser sempre para o mal, nunca para o bem. Já pensou a situação desse povo? Onde Deus tinha se levantado contra eles de uma maneira tal que o coração de Deus era constantemente para o mal. O Deus bondoso, o Deus de paz, o Deus de luz, o Deus de misericórdia, transbordou o cálice da ira. E a partir daí, o coração de Deus é sempre para o mal, até no cativeiro. Por que essa figura é importante? Mais ou menos 135 anos depois, Israel, Judá, que é o reino do sul, vai para o cativeiro babilônico. E um dos profetas fala o seguinte, olha, vão para o cativeiro, plantem vinhas, negociem, porque eu serei contigo, até cumprir o tempo do meu juízo. Então é uma palavra completamente diferente. Deus está falando, olha, no cativeiro você não vai escapar. Já para o povo de Judá, ele está falando o seguinte, olha, eu vou prosperar vocês no cativeiro. E a coisa foi tão engraçada, que quando foi para retornar no edito do rei Ciro, em 539 a.C., tinha gente que não queria voltar da Babilônia. Porque os negócios iam bem, o cara tinha comprado casa, a família estava bem, estava todo mundo bem, e ele não queria voltar. Então aqui o que a gente percebe? Que até em situações adversas, Deus pode abençoar. A questão aqui não é a situação adversa. A questão aqui é se Deus está com o coração propício a nos abençoar ou a trazer juízo sobre nós. Qual que é o nosso papel? Criar um ambiente de adoração a Deus, de culto pessoal a Deus, no qual eu atraia o favor do Senhor para a minha vida, a vida da minha família e a vida da minha igreja. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 5.
Porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá como um rio, e abaixará como o rio do Egito. Essa figura aqui nós vimos no capítulo 8. O que Deus está usando? Deus está usando a figura do grande rio Nilo. Quando ele enchia, além do que deveria, ele causava destruição. E havia épocas de seca, onde faltava água para irrigação. Agora, olha que interessante, Deus está chamando sobre si o controle da natureza. Esse é um dos pontos mais importantes. Nas aplicações, nós vamos ver as heresias modernas sobre a soberania de Deus, sobre o controle dos eventos da natureza. O que Deus está falando aqui? Olha, eu toco a terra, ela derrete. Entendeu? Erupção de vulcão, terremoto, tsunami. A igreja brasileira, principalmente, tem mania de dizer que foi o diabo que realizou catástrofes. No livro de Jó, nós percebemos o diabo agindo, mas ele está agindo como um operário de Deus. O diabo tem algum poder? No livro de Jó a gente percebe que tem, mas qual é o foco do livro de Jó? Foi autorizado tocar na família de Jó, levar a vida dos filhos de Jó, levar os bens, mas quem estava por trás não era o diabo. Quem estava por trás era Deus. Então a questão aqui é eu compreender que tudo que acontece está na mão do Senhor. Isso me ajuda a ter uma resposta mais saudável quando coisas ruins acontecem. Porque é muito difícil para mim, que sirvo a Deus, que conheça a bondade de Deus, que veja a benevolência, sou cercado pelas bênçãos dele. Quando acontece algo ruim, é difícil digerir. Muitas vezes é difícil aceitar. Veja, esse tipo de fé na bondade, no controle, na soberania de Deus, não é uma fé para fazer churrasco. Para fazer churrasco eu não preciso de fé. É uma fé para quando o dia mal chega. É uma fé para quando a crise vem. Eu compreender que Deus está no controle das forças da natureza, de tudo que acontece, é um tremendo alimento para quando o dia mal chega. E serve como consolo, serve como guia. Entendeu? E dessa maneira eu evito com que minha fé entre em crise quando o dia mal chega. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 6. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores do céu, e fundou na terra a sua abóboda, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que está falando aqui? Está falando do poder de Deus no universo. Nós temos que entender que aqui é literatura hebraica. Então, quando fala da abóboda, quando fala das câmaras, está falando das regiões celestes. Está falando de um reino onde Deus habita. Eu preciso tomar cuidado com isso, porque interpretações erradas aqui podem jogar a Bíblia em julgamentos errados. Por exemplo, tem gente que acha que não tem como sair da atmosfera terrestre. E eles acham isso porque está na Bíblia. Um dos textos que ele usa é isso. Veja, se o texto estivesse dizendo exatamente isso, eu não teria problema nenhum. Mas nós sabemos que dentro da criação, dentro das forças da natureza, existe o elemento poético. Isso aqui é literatura hebraica. E na literatura hebraica tem essa característica de símbolos. Por quê? Porque tem gente que quer dizer que a Bíblia é um livro contra a ciência. Primeira coisa, não é intenção da Bíblia falar de ciência. Em nenhum lugar da Bíblia está preocupada em falar de ciência. A Bíblia está preocupada em revelar o soberano Deus. Porém, em alguns lugares da Bíblia nós vemos ciência. Por exemplo, quando vê o regime das águas, o regime de chuvas, o regime das marés.
quando a gente vê a redondeza da terra, tudo isso está lá. Mas o escritor bíblico não está preocupado em falar de ciência. Então tome cuidado com interpretações literais. Isso aí pode trazer uma dificuldade muito séria. E de uma maneira inadvertida pode colocar em xeque algo que a Bíblia não está preocupada em falar. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 7. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Na teologia do Reino do Norte, eles achavam o seguinte, que Deus tinha a obrigação de cuidar deles. E que eles eram o povo escolhido. Independente do que eles fizessem, eles estariam cuidados. Só que aqui Deus começa a falar uma verdade para eles difícil de engolir. Por quê? Por causa do pecado deles. Veja, o povo de Israel se orgulhava do êxodo. O que Deus está falando aqui? Veja, os etíopes. Quem eram os etíopes? Os etíopes eram, na época, conhecido como o povo mais distante dentro da África. Era o povo mais distante de Israel. Quando você subia o rio Nilo, tinha duas grandes cachoeiras. O povo etíope estava acima da segunda cachoeira. O povo etíope era descendente de Cão. O povo etíope estava debaixo de maldição dada por Noé. Lembra? Maldito seja Cão. E já o povo de Israel era descendente de Sem, que era abençoado. O que Deus está falando aqui? Olha, o povo que estava debaixo de maldição, eu também cuidei deles. E o meu tratamento com vocês vai ser o mesmo tratamento que com os etíopes. Não só isso, acho que tem gente no portão. Não só isso. O mesmo êxodo que eu fiz para vocês chegarem, saírem do Egito e vir para cá, eu fiz com o povo filisteu. O que ele fala? Ó, eu trouxe vocês da região de Caftor. Onde é que é Caftor? Caftor é a ilha de Creta. Deus trouxe os filisteus para habitar no litoral de Israel e fez o mesmo êxodo. Da mesma maneira, ele está falando dos sírios, que não é o mesmo povo sírio que habita lá hoje. Entendeu? É o povo sírio da região de Quir, e eles eram arameus. O que Deus está falando? Olha, eu trouxe vocês do Egito, mas eu trouxe os filisteus. E eu também trouxe os sírios. O movimento das nações, o êxodo das nações está debaixo do meu absoluto controle. Por exemplo, quem é que trouxe os queridos venezuelanos para o Brasil? Deus. Quem trouxe os portugueses para o Brasil? Deus. Ele controla o êxodo das nações. Está tudo debaixo da sua poderosa mão. E aqui ele está falando o seguinte, olha, o meu trato com esses povos é o mesmo trato com vocês. Principalmente porque eles haviam transgredido e quebrado a aliança. A base do Antigo Testamento é baseada em aliança, aliança de Moisés. Transgrediu, a consequência vem. Deus trata igual. Amém? Vamos seguir. Versículo 8. Eis que os olhos do Senhor Deus são contra esse reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. O que ele está falando aqui? Olha, eu vou destruir o povo, mas vai ficar o remanescente. Deus sempre deixa o remanescente. Ele trouxe o juízo, ele trouxe até a escravidão em terras longínquas, mas ele tem um remanescente que ele traz de volta. Isso daqui é uma marca da atuação de Deus. E que mais aqui? Continuando, deixa eu tomar um gole aqui. Versículo 9. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra
um só grão. Vamos fazer uma pausa aqui. Qual é a figura? A figura é de peneirar o trigo. O que Deus está falando? Eu vou espalhar vocês por todas as nações e eu vou peneirar. Só que nenhum de vocês vai cair fora da peneira, porque eu guardo vocês. O que Deus está fazendo aqui? Limpando o trigo. A figura aqui é de purificação, a figura aqui é de limpeza. A palha cai fora e o seu povo é purificado. Existem outras figuras na Bíblia que falam que Deus é o sabão das lavandeiras. Deus é o ourives que purifica o ouro. No Novo Testamento, na carta de Pedro, fala o seguinte: não estranheis esse fogo que vem no meio de vós, para provardes, porque é necessário que o juízo comece pela casa de Deus. Deus é um Deus que purifica o seu povo. E ele sabe como purificar, sem causar dano. Ele aperta, mas aperta de maneira graciosa. Amém? Versículo 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Aqui Deus ele traz uma figura interessante. Aqui ele fala do escarnecedor. Veja, cuidado com a palavra todos na Bíblia. Porque se todos os pecadores fossem morrer, não sobrava ninguém em Judá e Israel, porque todo mundo é pecador. Sobrava ninguém. Então todos os pecadores que está falando aqui é aqueles que vivem na prática do pecado. Aqueles que estão em transgressão aberta. Aqueles que escarnecem de Deus. Existem pessoas que escarnecem de Deus. Existem pessoas que duvidam daquilo que Deus vai fazer. Existem pessoas que questionam se Deus vai trazer o juízo. O que Deus fala? Eu vou matar todos esses. Agora, pecadores, alcançados pela graça de Deus, pela salvação de Jeová, o nosso Deus, esses aí são justificados e herdam a vida eterna. Amém? Versículo 11. Aqui é uma coisa muito interessante. Estava vendo o pastor Luiz Saião falando, ele falou, olha, os profetas é muito legal. Num capítulo é muita pimenta. Na outra passagem é muito mel. Daqui para frente vocês vão notar que Amós, ele muda completamente o diálogo. Bem assim você pergunta, acho que eu vou chegar quando estiver lá no céu, cutucar o Amós e falar, irmão, conta aí para mim, aquela mudança na narrativa, porque veja, ele sai de uma espada matando todo mundo, e olha o que ele vai começar a falar aqui, ele vai começar a falar da bondade de Deus, da restauração. Versículo 11, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei, como nos dias da antiguidade. O que ele está falando aqui? Gente, o tabernáculo caído de Davi está falando diretamente da aliança com Davi, está falando das bênçãos. O que acontece? O povo aqui está em juízo, o povo aqui está sendo levado para outros países. 135 anos depois, o povo vai ser levado para a Babilônia. O que Deus está falando? Olha, eu vou restaurar vocês. A glória de Sião vai ser restaurada. É isso que ele está falando aqui. Agora vocês estão passando luta, agora vocês estão passando vergonha. Mas a glória de Sião vai ser restaurada. Amém? Versículo 12. Para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Veja, a figura de Edom no Antigo Testamento é bem interessante. Quando Israel foi tomar a terra prometida, Edom se levantou contra. Dos inimigos da região, Edom era o pior. Quando Israel, na conquista babilônica, quando Judá, o reino do sul, começou a fugir, os edomitas pararam na encruzilhada.
E quem era de Judá, eles entregavam como prisioneiro para os babilônios. Quer dizer, eles perseguiram a Judá o tempo todo. O que Deus está falando aqui? Da salvação dos gentios. E aqui tem uma figura teológica importante, porque no Novo Testamento, Tiago, irmão de Jesus, cita esse texto de Amós. É o único texto de Amós citado claramente em todo o Novo Testamento. E Tiago fala da restauração do tabernáculo de Davi. Em que situação que Tiago fala? Situação de salvação dos gentios. Era o concílio de Jerusalém, estava se discutindo se os gentios que foram salvos tinham que seguir a lei de Moisés ou não. E aí Tiago, dando a última palavra, depois de Pedro, depois de Paulo, ele cita esse texto. O que eu tenho que entender aqui? Existe uma primeira figura, veja. Lembra quando eu expliquei para vocês os óculos teológicos? As lentes teológicas? Então, por exemplo, tem um grupo de cristãos que fala o seguinte, que o que Tiago falou no Novo Testamento, de salvação dos gentios, de restauração de Israel via reino messiânico, ele vale aqui no Antigo e substitui a visão do Antigo. Essa é a lente teológica, por exemplo, do Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, do Heber Campos. Esses irmãos acham que toda interpretação que aparece no Novo Testamento, ela substitui a interpretação do Antigo. Então eles lembram que eles fazem a leitura do Antigo Testamento via as verdades do Novo. No nosso óculos teológico, nós trabalhamos assim. Quando Amós falou da restauração do tabernáculo de Davi, ele estava falando ao povo de Israel. E a restauração do povo de Israel, num primeiro momento, no retorno para a terra. A linguagem profética, muitas vezes, ela é como uma serra. Às vezes eu olho um determinado texto, eu vejo um morro. Só que quando eu passo um pouquinho, eu vejo que tem uma segunda aplicação mais à frente. E aí eu ando um pouquinho mais, eu vejo que tem uma terceira aplicação. Lembra quando eu expliquei do anticristo? Os modelos do anticristo? Que na história parecem figuras do anticristo? Eu usei esse exemplo da serra. O que nós entendemos aqui? Amós está falando, num primeiro momento, do retorno de Israel à terra. Quando Tiago cita esse texto, ele vem a somar na interpretação. E ele traz uma aplicação a mais, falando o seguinte, olha, o rei messiânico, Jesus Cristo, o Salvador, vai salvar tanto Israel como os gentios. E aí o que acontece? Essa restauração de Amós, da maneira que está escrita aqui, a gente nunca viu ela na história. Ela nunca se cumpriu plenamente. É do entendimento de alguns estudiosos que ela ainda não se cumpriu integralmente. O que nós entendemos? Que no futuro, no reino messiânico, o Messias vai se assentar no trono de Davi, que aponta para o tabernáculo. Nós, os gentios salvos, juntamente com os judeus salvos, conforme fala Romanos 11, entendeu? E o mundo vai ser governado a partir de Jerusalém. E promessas como essa, do livro de Amós, vão se cumprir plenamente no reino. Quando eu olho hoje o Estado de Israel moderno, eu já percebo em parte esse povo voltando. Por exemplo, a última tribo perdida de Israel voltou da África há mais ou menos 1 ano. Era a última tribo perdida. Entendeu? Então a gente percebe esse esquema da linguagem profética, onde quando você olha no momento, você vê uma aplicação.
Mas na medida que a revelação vai progredindo, você vai tendo outras referências. E essas referências vêm a somar na interpretação. E lá no final de tudo, quando o reino foi estabelecido, cumpre 100%. Essa é a visão nossa. Respeitamos os outros irmãos? Respeitamos, mas achamos que encaixa melhor. Completa melhor. Amém? Que mais que o Senhor vai falar? Versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. O que Deus está falando aqui? Abundância na agricultura. Imagina a figura. O camarada está amassando a uva no lagar. O que colhe já está trazendo muita uva. E o que planta, já plantou, já deu uva e está acumulando tudo. Imagina uma carreta bitrem descarregando num quartinho, um monte de uva. Deus está falando de bênçãos para o povo. Como nunca viram. Por isso que nós entendemos que essa visão não se cumpriu 100%. Hoje, Israel é o jardim. A figura aérea de Israel é o jardim. Para vocês terem uma ideia, Israel exporta flores para a Holanda. Isso é algo sensacional. Você pega a agricultura dos kibbutz, que são comunidades que tem em Israel, é coisa muito bem feita, o sistema de irrigação. Mas o que Deus está falando aqui é bênção sem medida, é mais do que até nós vemos hoje. E aí a narrativa continua. Versículo 14. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. O que está falando aqui? Do retorno de Israel para a terra. Relembrando os irmãos, existem igrejas, bons teólogos, que dizem que a igreja substituiu Israel. Lembra quando eu dei aquela explicação na mesa com os dois bonequinhos? Que eu joguei Israel para o ar e deixei só a igreja? Quem lembra dos dois bonequinhos que nós fizemos no café, eu expliquei? Então existe igreja que acha que a igreja substitui Israel. O que nós entendemos? Que o plano de Deus, ele progride. Israel é o povo de Deus da antiga aliança. Com a chegada do Messias e a incredulidade de Israel, o plano de Deus avança, os gentios são salvos, a partir daí, para Israel ser salvo, precisa crer no Messias. Entendemos também que na 70ª semana de Daniel, diga grande tribulação, Deus vai tratar de uma maneira mais apurada com Israel. Não é exclusivamente com Israel. Deus trata com gentios, Deus trata com judeus. Mas pela leitura de Romanos 10 e 11, nós percebemos que Deus tem um propósito na salvação de Israel. O que é importante entender? Israel é o povo da antiga aliança, sim, mas hoje eles estão fora da aliança. Qual é o destino do judeu incrédulo? Inferno. O que a igreja precisa fazer com o judeu incrédulo? Evangelizar. Porque eles precisam crer no Messias, no Cristo, para ser salvo. Não existe salvação via etnia. A salvação é apenas pela fé em Cristo Jesus. Agora, nós oramos por Israel. Nós entendemos que a promessa que Deus fez a Abraão,
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós entendemos que essa promessa vale até os dias de hoje e nos alcançou. Da mesma maneira que a promessa de serão benditas todas as famílias da terra nos alcançou na salvação em Cristo Jesus. Mas é muito importante ter isso firme na cabeça. A igreja não substituiu Israel. A igreja é um progresso. Deus continua lidando com Israel, mesmo depois da vinda do Messias. É só ver a salvação no livro de Atos. É só ver a salvação nas epístolas. Deus continua tratando com Israel. E continua salvando. Só que é isso aberto aos gentios. Até que vai chegar um momento em que nós imaginamos que Deus vai agir de uma maneira mais poderosa, salvando de uma maneira mais contundente do povo de Israel. Mas também salvando a igreja. E os dois em Cristo são um só povo. Em Cristo. Em Cristo foram removida a barreira. Não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe mais livre, não existe mais escravo. Então, quando a gente vê uma promessa dessas, nós temos que interpretar com calma, cada figura no seu lugar, para não misturar as estações e também para não arrumar a encrenca boba com irmãos que pensam um pouquinho diferente. São apenas lentes teológicas. Não se trata de erro nem de heresia, são lentes. Se eu chegar do lado do irmão e falar, para mim Cristo substituiu Israel, tá bom, irmão, legal, amém. Vamos evangelizar o povo de Israel. Tá bom. Sem crise, sem discutir, sem nada. Amém? Vamos a algumas aplicações. Primeira delas, a falsa religião, com certeza, atrai juízos. Quando eu estava pregando Amós, nesses estudos de Amós, eu tenho pensado algumas aberrações que a gente vê por aí. Veja, eu entendo que pessoas sinceras podem estar sinceramente enganadas. Mas eu fiquei me perguntando se Deus aceita determinados cultos que a gente vê por aí. Porque veja, a religião do Reino do Norte era uma cópia de tudo que acontecia no Reino do Sul. Uma cópia exata. Só que era uma religião falsa, feita por homens, numa prática feita por homens. Aí eu me lembrei de uma coisa que eu ouvi uma vez de um pregador, que falso evangelho gera falso convertido, e falso convertido vai para o inferno. Que Deus nos guarde das contaminações, dos envenenamentos que acontecem. Agora, eu creio que Deus pode produzir salvação em todas as igrejas ditas cristãs. Entende? Eu creio que existe gente nascida de novo em todas as igrejas. Eu já vi. Entendeu? Então você precisa ter muito cuidado de separar o erro teológico. Porque se a gente for considerar assim, veja, quando você vai para a igreja do 2º século e para a igreja do 3º século, a ênfase deles era praticamente uma salvação por obras. Para vocês terem uma ideia, havia um documento chamado Didaquê. Na Didaquê, você só batizava se você fosse ungido por presbítero, se eu não me engano, depois de 3 dias de jejum. Aí eu pergunto, aonde que está isso na Bíblia? Nenhum lugar. Quando você vê a documentação da patrística, que é a literatura dos primeiros 400 anos de igreja, eles tinham uma ênfase na salvação por obras, na perda de salvação. Só que lá a gente vê heróis da fé, pessoas que pagaram com a vida. Por quê? Porque em algumas áreas tinham um óculos teológico errado. Da mesma maneira que nós, às vezes, encontramos igrejas onde existem erros teológicos. Entendeu? Por exemplo, nós entendemos que um crente não perde a salvação.
Aqui no Brasil, 95% das igrejas pensam o contrário. O que a gente fala para os irmãos? Irmãos, então faz um favor, não perca a sua salvação. Obedeça os textos da Bíblia que fala para você permanecer até o fim e não perca a sua salvação. A gente fala assim, por quê? Não adianta discutir. Entendeu? O que eu percebo hoje, principalmente no meio erudito da Bíblia? Eu percebo que existem algumas distorções em relação a irmãos que não têm o mesmo conhecimento bíblico. Só que eu já vi muita gente que mal sabia ler. Mas a minha consagração e a minha fé não chegava no dedinho do pé da pessoa. O compromisso era com Deus, era de me trazer vergonha. E eu pegava todos os meus estudos e jogava na lata de lixo. Porque salvação não é via placa de igreja, salvação é via novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Então precisamos tomar muito cuidado, não entrar. A boa teologia não pode gerar contenda, não pode dividir a igreja, principalmente nesse tempo. Você precisa ter sabedoria, você precisa saber lidar com os irmãos, lidar com respeito. Eu lembro uma vez aquele programa Vejam Só, tem um irmão da presbiteriana, o reverendo Fernando, uma capacidade, um cara bom demais de Bíblia. E aí chamaram o senhorzinho para debater com ele. E o senhorzinho era ruim demais de Bíblia. Gente, o reverendo Fernando tratou aquele homem com respeito. E ele até pegava leve nas perguntas, para não trazer uma vergonha para o irmão em público. Eu olhei assim e falei, nossa, esse irmão aí é de Deus. E na minha vida eu busco isso. Porque tem muita gente consagrada, muita gente com o joelho calejado, que não teve a mesma oportunidade que nós de termos bons estudos, mas é gente salva, são nossos irmãos que pregam o Evangelho, que carregam a igreja nas costas e que são do mesmo time. Discussão teológica é por meio acadêmico, nós temos que dar conta de nós aqui, mas temos que respeitar quem está lá fora. Lembrando que a falsa religião traz juízo de Deus, amém? Que mais? Sofrimentos são temporários em Deus. Tem que tomar muito cuidado. Ninguém vive 100% na bênção e 100% sofrendo. Se a sua vida é só sofrimento, tem alguma coisa errada. A gente não vê isso nas páginas do Novo Testamento. Você percebe Paulo prosperando e você percebe Paulo sendo moído. Então, assim, os sofrimentos em Deus são temporários, até alcançar o seu propósito. Tá? Tradição religiosa não salva. Vou falar uma coisa para vocês. Os primeiros reformados que eu encontrei na minha vida, eu era católico. E era daqueles católicos que não prestava. Eu não era nem católico, eu era cá. Gente, aqueles reformados conseguiam ser pior que a gente. Tanto é que eu peguei uma má impressão, mas por quê? Eles acreditavam que a tradição religiosa deles, o batismo que eles haviam recebido, garantia alguma coisa. Isso se repete em toda a história. Gente, tradição religiosa não salva. Como eu costumo dizer, Deus não tem netos, Deus só tem filho. Que mais? Sempre Deus tem os remanescentes fiéis. Sempre. Sempre Deus guarda parte do seu povo para cumprir as promessas. Por que que ele precisava cumprir as promessas? É a chamada tensão entre as alianças. A aliança de Moisés mandava julgar. Mas a aliança com Abraão, a aliança com Davi, falava de bênção. Então aí você tem uma tensão entre as duas alianças.
que Deus faz? Ele julga de um lado, mas guarda o remanescente para abençoar do outro. Na nossa vida a gente percebe essa tensão. E aí, para encerrar, a questão da onisciência de Deus. Nos últimos anos, surgiu uma heresia que já chegou no Brasil, o chamado teísmo aberto. O que o teísmo aberto ensina? Que Deus escolheu abrir mão da sua onisciência. E que Deus não sabe o futuro. Então, por exemplo, quando aconteceu o tsunami do Japão, o teísmo aberto ensina o seguinte: Deus não sabia. Como ele não sabia, a única coisa que ele pode fazer é chorar junto com você. Quando aconteceu o tsunami da Indonésia, Deus não sabia. Então a única coisa que ele faz é chorar com você. O que eles querem fazer através disso? Eles querem tirar de Deus a responsabilidade pelas catástrofes. Essa heresia já chegou no Brasil. Existe gente famosa que crê no teísmo aberto. Isso é um absurdo. Muito cuidado com isso. A Bíblia nos ensina que o mesmo Deus de amor é o Deus que executa o juízo. Quando acontecem as catástrofes, Deus está lá. Quando acontecem as coisas boas, Deus está lá. Deus não precisa que ser humano algum venha aliviar a barra dele. Eu já vi pessoas falando: esse Deus aí que você está falando, eu não acredito. Realmente você não acredita, porque você criou um ídolo. E você adora um ídolo. E você deu um nome para esse ídolo chamado Deus da Bíblia. Você é um idólatra. Você adora uma abominação que você chama de Deus da Bíblia. Porque o nosso Deus é de maneira inquestionável, onisciente, onipresente, onipotente. Ele está tanto na bênção, ele está tanto nas guerras de Davi, trazendo livramento, como ele também está nas catástrofes. Por exemplo, do grande terremoto de Jerusalém, em 755. Esse é o doce equilíbrio do Deus da Bíblia. Veja, Deus é luz. Nele não habita treva alguma. Mas o livro do profeta Isaías, por exemplo, em Deus não existe o mal. Deus criou seres com liberdade de escolha. No caso de Adão, inclusive, antes do pecado, ele tinha livre-arbítrio. E esses seres tinham capacidade de praticar o mal. No caso de Satanás, e nós entendemos 1/3 dos anjos caídos, e no caso de Adão e Eva. Deus criou seres com liberdade de fazer o mal. Agora, em Deus não existe treva nenhuma. Porém, o livro de Isaías e outros livros falam o seguinte: que esse Deus, que é só luz, que não tem trevas, é o Deus que traz o mal. É o Deus que traz o juízo. Quando você vê, eu trarei o mal, a figura correta lá é eu trarei o juízo. Quando você olha à sua volta e você vê um Deus executando juízo, qual tem que ser o seu papel? Aquela oração dos irmãos lá do livro do Apocalipse, que declaram a pleno pulmão: justos e verdadeiros são os seus juízos. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, que nós possamos estar tendo sabedoria em tudo, todo discernimento, e que o Senhor venha nos livrando de todo mal, Pai. Capacita-nos a viver uma vida cristã verdadeira. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos?